Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a bordo do nosso Camaroso. E família, já vá apertando os cintos. E não porque eu vá correr demais, mas sim porque, quer dizer, eu vou, né? Mas não muito. Mas é sério, família, aperte os cintos porque o tema é pesado. Vamos falar de satanismo, aumento dele. Nós fizemos um vídeo agora recente, né, falando sobre a magia negra, falando sobre esses trabalhos que são feitos para prejudicar as pessoas. Esse vídeo teve baixíssimo alcance porque toda a plataforma entende que você está atacando grupos. E não é essa a questão. Com essa desculpa de não, se você falar mal é porque você é uma pessoa ruim, uma pessoa preconceituosa, está se permitindo que crimes verdadeiros, que pessoas perdam a vida por causa desse tipo de coisa. Eu fiz um vídeo há alguns anos atrás, onde um satanista declarava que todas as religiões se voltando para o satanismo. Eu quero até colocar o trechinho dele falando, escuta aí. Todas as religiões estão vindo ao satanismo. Nós estamos em meio a uma tomada de uma nova era satânica e a evidência está ao nosso redor. Basta olharmos para ela. Pois é, meu irmão, você que é raiz, que acompanha o canal desde o começo, lembra disso. Alguns que chegam pela primeira vez no canal, né, ele vê um vídeo desse e diz, nossa, que exagero, também não é assim. Mas veja agora, meu irmão, aqui no Nordeste, que é um lugar tranquilo, que você não via esse tipo de coisa, tá acontecendo e não é pouco. Agora, uma menina também perdeu a vida e a forma como foi feito tá chocando o Nordeste. Vamos ver a matéria juntos aqui e depois a gente comenta e mostra as provas de que isso é global. Preste atenção que isso é global, vamos ver juntos a matéria. Me chamando a atenção também para a possibilidade de sêmen, por exemplo, naquelas roupas. Confirmo, possibilidade, porque vamos fazer exames e atestar sobre isso. Então, estava tudo muito enroladinho dentro do tanque de pia. Isso aí foi coletado. Então, eu acho que se a gente encontra a passagem dessa vítima por essa casa, seria em um desses objetos que foram encontrados no tanque. Por favor, a gente está ao vivo agora na TV Cabo Branco. O que a senhora falava agora há pouco, que encontrou uma espécie de altar e livros no apartamento. De que se tratavam esses livros e tinha uma lista também só com o nome de mulheres, por favor. Sim, existiam 2 livros de magia negra, era tema de magia negra mesmo, a capa já mostrava, claro, magia negra. E em outros compartimentos eu achei outros livros que indicavam bruxaria, estudo de ocultismo, sabe? Mas nesse altar que era posicionado assim, tinha esses livros muito bem organizados. A lista com mulheres eu encontrei nos escritos dele, que eram escritos de conteúdo perturbador, como à noite eu saio para matar, você é uma menina boazinha e eu sou um cara mau, você não consegue me entender. Era muito conteúdo desse tipo, sabe? Onde o que mais resta, após usar falando que eu encontrei lá, após usar maconha, o que me resta? Usar cocaína? Não, me resta fazer algo mais. Eram coisas desse tipo que levam a você ver que não era uma personalidade que estava em um equilíbrio. Aí você junta. Isso não se faz através de uma análise isolada. Você faz uma análise conjunta de outros vestígios. Então você junta livros de magia negra. Sim, outra informação importante. Tudo foi coletado também. Eu encontrei escritos deles que indicavam acesso à Deep Web. Deep Web é o que a gente chama para o pessoal entender o lado obscuro da internet, que ele é de difícil rastreio. E geralmente ele é utilizado para se trocar informações criminosas, inclusive cometimento de crimes. Eu achei informações indicativas de que ele pudesse acessar a Deep Web. Tinha senhas, eu achei codinomes, né? Na verdade, um codinome, que eu acredito que era o que ele usava, porque alguns dos escritos dele ele usava com esse codinome. Então, assim, é muito rico em detalhes. Pois é, meus irmãos, é lamentável, uma menina bonita, né, que tinha toda a vida pela frente, de apenas 22 anos, ela sai daqui da nossa cidade de Caruaru e vai para João Pessoa se encontrar com um camarada. Vou até colocar a imagem dele aí para você ver. E esse camarada acaba fazendo essa perversidade com ela. Inclusive, meus irmãos, tem imagens dele passando com ela, né? E as testemunhas viram que ele enrolou ela, tipo de tecido, alguma coisa parecida, e colocou dentro de um recipiente de lixo, como se ela de fato fosse lixo. Para encerrar o assunto, meus irmãos, esse vagabundo já foi preso, se mijou todo, porque isso aí só é homem com uma mulher. Só é homem quando pega alguém numa covardia, porque frente a frente é desse jeito aí que você tá vendo na imagem, se mija todinho. Todos eles, 100%, não tem exceção, se mija todinho quando tá de frente a alguém do mesmo nível. Só tem coragem com quem tá fraco, quem tá doente, com mulher. Aí eles fazem esse tipo de coisa, são covardes. Quem vai para esse lado, todo ele é covarde. Agora, infelizmente, a família perdeu aí a sua filha, né? Um pai, uma mãe, já são idosos.
não tem mais o que fazer. O que nos resta aqui é dar um conselho a todas as meninas, as mulheres: não caiam nessa jogada da elite, de tentar mostrar pra vocês, de provar pra vocês, de enfiar na cabeça de vocês que pra você ser uma mulher evoluída, ser uma mulher dona de si mesma, você tem que se vulgarizar. Você tem que ficar com um cara no primeiro encontro, como as músicas de Anitta dizem, incentiva, ficar com 20, 30 caras na mesma noite, fazer uma disputa com uma amiga pra ver quem pega mais, porque agora você tá liberada, pode fazer o que você quiser. É justamente por você ter o mesmo direito do homem que você tem que se valorizar. A mulher sempre foi o ponto forte da relação, o porto seguro. Não é feio você querer casar, moça. Não é feio você se guardar para um homem. Não é feio você querer construir uma família. Muito pelo contrário, esse é o plano de Deus para todos nós. Quando a gente se respeita, os outros também respeitam. Então esse é o conselho que eu dou aqui para as nossas queridas inscritas, que eu tenho como se fossem irmãs, como se fossem amigas pessoais, como se pertencesse de fato à minha família de sangue. Para mim, muitas estão muito acima disso, porque família é quem torce por você, quem apoia você. Às vezes tem o mesmo sangue, mas não torce, ao contrário, quer ver você lá embaixo. Então eu vejo muitas inscritas aqui acompanhando o canal, compartilhando, ajudando no like. Então eu sou grato, a única coisa que eu posso fazer é retribuir um pouco esse carinho. E também dizer que todos nós temos que ficar atentos, porque esse é um movimento global. O documentário que eu fiz já faz anos, eu refiz ele, eu acho que ano passado, já tinha feito há anos lá atrás, e vou mostrar um trecho para vocês que deixa claro que o aumento do satanismo tem induzido a muitas pessoas a cometer crime. Porque o satanismo de entrada, esse que tá aí, que as pessoas dizem, olha, falar mal contra isso aqui é preconceito religioso, é intolerância, é isso e aquilo. Porque o que é apresentado ali de começo é uma coisa até bonitinha, engraçadinha, sabe? É tudo muito belo, mas quando a pessoa começa a ingressar naquilo, entrar de cabeça e ela começa a pesquisar por conta própria, ela vai encontrar a raiz do mal. E aí eu quero que você veja o documentário, o trechinho do documentário, e o que isso tem levado as pessoas a fazerem, e o aumento da criminalidade e da maldade. Escuta. Muitos oficiais têm sido relutantes em admitir as terríveis ramificações da atividade satânica na América e na Europa. Mas apesar da oposição, algumas pessoas têm se levantado e falado contra o crescimento do satanismo como uma epidemia que deve ser levada a sério. David Wilshire é uma dessas pessoas. Como membro do parlamento britânico, ele alerta ativamente os ingleses dos crescentes perigos do satanismo. Uma vez que você abre a sua mente para esse tipo de coisas, imagens e histórias de bruxaria, onde fica a linha que divide algo que é apenas uma brincadeira e algo que se implementa fortemente como satanismo, que é a exata frase para tal? Onde não há limites de quão mal ou sórdido você trata os outros para seu próprio interesse. O inglês Alistair Crowley. Peraí, meus irmãos, deixa eu dar uma parada aqui para explicar aquele que é lá de nós, que nunca se deparou com esse tipo de assunto. Esse Alistair Crowley é aquele que foi homenageado pelas maiores celebridades do mundo, né? O próprio Raul Seixas dizia que ele era o cara. Os Beatles colocaram ele na capa do seu disco. Séries como Sobrenatural colocaram ele como rei do inferno, acima até do próprio Lúcifer. Então é uma devoção, é uma idolatria muito grande que esses caras têm por ele. Agora veja quem ele era em vida. O inglês Alistair Crowley, líder e inspiração no reavivamento do satanismo de hoje, era bissexual, viciado em heroína e estudioso de demônios, e era violentamente contrário ao cristianismo. Em seu livro Mágica, ele detalha o procedimento correto para realizar o sacrifício infantil. As poderosas influências de Crowley são vistas em grupos como OTO, Old Temple Orients, e o coronel Michael Aquino, com o Templo Set, uma prolongação da Igreja de Satanás. Em 1966, Anton LaVey fundou a primeira Igreja de Satanás em São Francisco, que em certo ponto atingiu 10 mil membros. O cara era tão bonzinho que ele acreditava que era capaz de amaldiçoar tanto a vida de uma pessoa e tirar até a vida dela através do pensamento negativo. O cara era uma coisa ruim mesmo. Dizem inclusive que lá naquela área que tem o nome de cachaça, lembra da cachaça 51? Tem uma área com esse nome lá nos Estados Unidos? Pois é, dizem que aquele território ali foi todo marcado por ele a pedido das autoridades. E por causa disso, desde então, é que as pessoas veem tantas coisas estranhas ali. É luz se movimentando, pessoas que desaparecem. E não seria nada de OVNI, nada de ET, mas sim que ele abriu uma espécie de portal tridimensional, espiritual, portal pro inferno, chame como você quiser, naquela área ali, onde essas coisas teriam a facilidade maior de passar para o nosso mundo e se apresentar. É porque, família, é difícil a gente falar dessas coisas aqui, mas eu tento ir soltando nos vídeos, por isso que é importante você sempre acompanhar os nossos vídeos. Eu vou mostrar para vocês esse documentário que é antigo, viu? Preste atenção, ele é lá de 80, 90, é antigo esse documentário.
Mas as autoridades que já perceberam o avanço da maldade, coisa que não era normal acontecer, mesmo lá em países mais pacatos, está acontecendo, está aumentando de forma drástica. E a grande mídia esconde os motivos disso, como ela faz também com a história. Tudo que tem envolvimento espiritual, paranormal, eles tiram dos livros. Não, isso aqui não é para colocar, isso aqui era a crença do cara, deixa de lado. Que isso também é uma das metas dele, fazer as pessoas perderem a espiritualidade, não acreditarem nisso. Porque a pessoa, quando ela passa a não acreditar em nada espiritual, ela se torna uma presa fácil, porque ela se torna uma pessoa materialista. Então é por isso que eles fazem desse jeito. Tudo que tem provas do paranormal, do espiritual, foi tirado da história, foi deixado de lado. Grandes acontecimentos históricos, grandes dicas de, olha, faz assim que vai dar certo, olha, vai ali que vai encontrar tal coisa. Foram dicas através do espiritual mesmo, você não encontra. Eles, membros desse tipo de seita, eles têm acesso a isso, mas o povão não. O povão tem acesso a séries idiotizadas que, quando tocam nesse assunto, só fazem ridicularizar. Agora, veja o efeito que isso está tendo na sociedade global. Preste atenção. Por toda a América, adolescentes estão brincando com um novo e assustador jogo, o satanismo. Seus livros escolares estão marcados com símbolos satânicos, cruzes de cabeça para baixo, o pentagrama e o número 666. Suas modas tornam belo o demônio. Eles são seduzidos por heróis do heavy metal, os quais muitos usam imagens satânicas em suas músicas e capas de discos. Para alguns desses jovens, a fixação pela violência, maldade, morte, os leva a cometer crimes abomináveis, incluindo suicídio e sacrifícios humanos. Joseph Bison, de 18, e Edward Bennett, de 19, ambos criados em lares mormons, tiraram sangue de suas próprias veias e mutilaram animais em rituais satânicos. Mas isto não era mais o bastante. Então, por fim, mataram Michelle Moore, de 18 anos. Sean Seller, condenado de morte em Oklahoma, brutalmente assassinou sua mãe e padrasto, porque eles tentaram prevenir seus rituais satânicos. Scott Waterhouse, de 17, torturou e matou uma menina de 12 anos em uma dança satânica. Peter Wetland, de 17, formou uma seita satânica com mais 3 membros. Após terem sacrificado um gato, eles se viraram contra Steve Newbridge, o 4º membro do grupo. Bateram-no com um bastão de beisebol, enquanto cantavam um sacrifício para Satanás. Richard Romero é o assassino da noite. Ele foi condenado por 13 assassinatos e 30 delitos. Durante o verão de 1985, ele espancou, enforcou, estuprou, sodomizou, atirou e cortou suas vítimas em um violento e sádico culto satânico. Na primavera de 89, os corpos de 13 vítimas, um deles que tinha somente 16 anos, foram encontrados mutilados e enterrados em um só túmulo próximo da fronteira dos Estados Unidos e México, em Matamoros. Esta seita satânica, contrabandeadora de drogas, acredita que sacrificando humanos em rituais estranhos, teria uma proteção mágica. As vítimas tinham sido espancadas com um martelo e algumas sofreram horríveis mutilações, incluindo a retirada dos cérebros, corações e outros órgãos que eram então fervidos em sangue. Acho que por isso aí deu pra ver que a situação é grave. Eu peço que você apoie esse trabalho. Ajude inclusive aqueles inscritos que dizem: ah, mas por que grava no carro? Eu não gosto do carro. Eu prefiro aqueles documentários de sempre, só que meus irmãos não passam. Esse trecho desse documentário eu nunca exibi aqui pra vocês, porque não passa no formato antigo. Se for mostrar cada cena do que é falado, um vídeo não passa. Então a gente precisa procurar maneiras de continuar falando a verdade. Então quando você vê alguém comentando aqui: ah, mas eu gostava, por favor, irmão, me ajuda a responder essas pessoas. Tem hora que eu até chego a perder a paciência, porque é difícil a gente gastar do próprio bolso, como eu tô fazendo aqui. Você sabe que o combustível não é barato. Para tentar fazer o vídeo mais atrativo, atrair mais pessoas e continuar falando a verdade, que é o mais importante. Nós precisamos fazer isso, não há mais tempo para continuar de braços cruzados. Veja quando isso começou, há muitos e muitos tempos. Ah, mas isso é lá fora, é lá na Europa, é nos Estados Unidos. A gente não tem que se preocupar. E agora está acontecendo aqui, até no interior, como é a minha cidade. Então veja como isso tem se espalhado e tem crescido. Esse pessoal se disfarçou de politicamente correto e foram entrando e tá aí. Só o fato de você dizer que não quer isso pra sua vida, que você não gosta disso, que não concorda, você daqui a pouco vai ser preso. Falta pouquíssimo para isso acontecer, porque leis estão sendo criadas por membros deles. Entende, meus irmãos?
Então você que é cristão de verdade, entenda a importância de um vídeo como esse, compartilha, mostra para mais pessoas para que a gente possa sempre continuar aqui falando a verdade, tá certo, meus irmãos? Eu agradeço demais você, a gente volta amanhã se assim o Criador permitir, e fique esperto, meus irmãos. A primeira coisa que temos que fazer é primeiro orar para que Deus nos proteja e nos defenda de toda castidade do mal. E a segunda, meus irmãos, é cobrar esses caras que são eleitos. Eles, querendo ou não, têm o poder para fazer as coisas e tornar vontades e desejos em lei. E aí que está o perigo. Se continuarmos como estamos, se o povo não despertar, se o povo não acordar, meus irmãos, o bicho vai pegar, literalmente falando. Fiquem todos com Deus, que o nosso Yahushua acompanhe e proteja cada um de vocês. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.